você só pensa no que você vai comer, e isso começa a gerar um sofrimento que você não faz mais uma refeição em paz. Então foi isso que aconteceu e por isso eu decidi fazer esse trabalho, para fazer esse alerta para as pessoas, né? Se você tem esse sofrimento, compulsão alimentar, se você come escondido, se a comida manda na sua vida, procure ajuda médica, porque não é uma bobagem. Muitas vezes, como no meu caso, pode ser um transtorno alimentar que a gente precisa dizer, Fátima, que são doenças psiquiátricas. Então precisa de um tratamento multidisciplinar, com o médico psiquiatra, com o nutricionista, com o psicólogo, para entender essa relação emocional que a gente desenvolve com a comida. A Marcela hoje vai ser essa representante dessa equipe multidisciplinar para ajudar a gente a entender. E a Daiana, depois que veio aqui, acabou recebendo um convite, olha, para lançar o livro Fazendo as Pazes com o Corpo, em que ela tenta conversar e ajudar pessoas que estão passando. Como é que você diria que você está hoje? Porque acho que isso deve ser mais ou menos se você merecer um acompanhamento para sempre, né? Eu estou em tratamento há 2 anos e pouco, mas a gente sabe que transtornos alimentares não têm uma cura definitiva. Então, sim, como a pessoa que tem um problema com álcool, com drogas, ela é um ponto de atenção. Até porque a alimentação faz parte da nossa vida todos os dias, ninguém vive sem comer. Então, com certeza é um ponto de cuidado, mas eu estou muito bem. A minha psiquiatra diz que eu estou em remissão, porque é importante a gente falar que durante toda a minha vida eu utilizei métodos compensatórios para tentar me livrar do que eu comia, que a gente vai até falar um pouquinho. O que seria um método compensatório, Marcela? Primeiro, bom dia. Os métodos compensatórios são geralmente, quando a gente fala de transtorno alimentar, eles são feitos de maneira inadequada e eles visam a eliminação do que eu comi, das calorias. Então, geralmente é uma maneira da pessoa tentar se aliviar da refeição feita. Pode ser com exercício físico, pode ser com medicação. Existem várias maneiras dessas compensações acontecerem. Mas é muito interessante porque sempre tem muito sofrimento, né? Então, o que motiva... Até o vômito, por exemplo, no caso de uma anorexia ou de uma bulimia? Sim, existe o vômito autoinduzido, que traz muito risco, né? O problema é que esses métodos compensatórios, eles trazem consequências graves. E, infelizmente, a gente até sabe que alguns deles são socialmente aceitos, né? Hoje é muito comum as pessoas aumentarem a atividade física porque comeram alguma coisa. Isso é um sintoma, é um sinal de preocupação. E o que eu acho muito cruel nisso tudo, Unicete, é porque a Daiana sempre foi essa mulher bonita. E como ela não se enxergava assim, eu acredito que a vida inteira ela enfrentou dificuldade de as pessoas entenderem que ela tinha algum tipo de transtorno ligado à alimentação ou que ela se sentisse sem poder comer, o que é muito cruel. Como é que foi a sua relação, a sua vida inteira com o seu corpo? Olha, não foi normal, tranquila. Lógico que depois de cada filho, eu tomava cuidado para não engordar mais, né? Então, eu tinha esse cuidado, mas não era uma coisa assim excessiva. Ultimamente, por exemplo, depois que o Paulo partiu, eu tive uma descompensação geral. Então, aumentou triglicérides, colesterol, glicemia. Então, eu fui obrigada a fazer um regime alimentar. E eu cuido até hoje, mas não assim de uma forma como se a comida fosse o vilão da nossa vida. Não, eu acho que a comida, estava falando aqui ainda há pouco, é um motivo de gratidão até nossa com relação à própria vida, né? Que é o mundo que nos oferece elementos para que nós possamos viver bem. Mas temos que tomar cuidado, da mesma forma que quando você tem uma doença, você precisa tomar um remedinho, também se alguma comida te afetar num sentido de alergia ou qualquer coisa, você abstém-se daquilo, mas de uma forma normal, isso é que é importante. É importante saber que a comida não é o vilão da nossa vida, mas sim da mesma forma que a gente faz educação física, mas exercício, também controla essa maneira de alimentação. Olha só, eu vou saber... Theo, me diga uma coisa. Você acha que isso é uma questão ainda muito mais feminina, dessa preocupação excessiva? Eu acho que é uma questão mais feminina, assim... As pessoas falam mais disso como se fosse uma questão feminina, mas eu acho que acontece muito com os homens também, né? Embora seja mais pautado, geralmente, né, pelas
questões femininas na mídia, assim, em geral, mas eu acho que é uma questão masculina e de uma importância para todas as pessoas, em geral. Sebastião, para você, relação com a comida, você tem uma relação consegue ter uma relação de prazer com a alimentação? Tenho. Consegue sentar para comer com prazer? Sim, eu amo comer. É uma das melhores horas, assim. Eu tenho uma relação boa com a comida, assim, né? Apesar de ano passado eu sempre comi muita gordura, assim, sabe? Uma coisa que eu sempre gostei muito, mas ano passado eu fui fazer um exame e tava vendo que tava com um pouco colesterol alto, então eu fui vendo que apesar, fui crescendo e, tipo, tem que se ligar nisso. Olha, Marcela, é legal ele falar porque é um magro, jovem, e a gente às vezes fica iludido achando que uma pessoa magra e jovem tá super tudo na boa e outra não, né? E isso já tem que estar atento. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente negligencia a própria saúde por não estar acima do peso. Porque existe um estigma de que todo mundo que está acima do peso necessariamente está doente. E não é verdade. Né? O peso, ele é um indicador, mas existem outros indicadores tão importantes quanto o peso para a gente avaliar a saúde. Para você, Nando, peso, em algum momento você se preocupou com isso? Primeiro, queria dar bom dia. Estou muito feliz de estar aqui junto com os meus filhos e emocionado de estar diante dessa grande atriz, com A maiúsculo. Eu sou muito admirador do seu trabalho. Peso nunca foi um problema para mim, nunca. Eu tenho uma compleição física, genética, que não é dessa área os problemas. Concordo com a Anissete quando ela disse que a vilã não é a comida. Os vilões estão aqui, né? Em qualquer área. Tudo. Até porque a gente precisa comer, né, para sobreviver. Há outros tipos de compulsão no qual a gente pode se abster. Né, bebidas, drogas, essas coisas que evidentemente um uso abusivo, drogas nem se fala, mas bebida fazem mal a qualquer pessoa. A comida é uma questão de verdade. Se há distúrbios, elas são de outra natureza. A minha relação sempre foi prazerosa. Quando eu era criança, eu era super enjoado, era aquela coisa horrorosa de não saber comer, mas fui me desenvolvendo e fui aprendendo e tenho uma alimentação saudável, equilibrada e, evidentemente, com o passar do tempo, com a idade, o corpo exige maiores cuidados. Não apenas por essa questão estética, que parece que é o padrão que norteia, não pode ser gordo, não pode ser... Não é nada disso. Isso, evidentemente, é um aspecto que pode trazer uma insatisfação, uma infelicidade. Mas a questão é de saúde, é daquilo que você não vê, tá por dentro. O Braulio, agora na reunião, a gente ficou todo mundo assim, olhando para ele e dizendo, você nunca contou isso pra gente. Ele tinha um incômodo muito grande por ser muito magro. Diz que até os 25 anos ele tinha 48 quilos. 48 quilos. Eu era só vivo, né? Como eu falei. A minha carne era por dentro do osso, eu acho. Mas... Aprendi esse termo, só vivo, quer dizer que é só para sobreviver mesmo. Só sobrevivendo. Não dava para mais nada. Uma peinha de nada eu morri ali. Mas é interessante isso, porque a gente vê essa problemática de todo mundo falando por ser gordo, por ter excesso de peso. Mas é uma dificuldade muito grande para quem tem dificuldade de ganhar peso. Eu pelejei muito, rapaz. Eu comia e nada. Até que eu me preocupei não só com a estética, mas eu achei, putz, eu tô correndo risco de vida. Um homem de 25 anos, de 1,70 m, com 48 quilos. E aí eu decidi mudar a alimentação e tal. E em um ano, eu ganhei 23 quilos. Então, além de ficar mais saudável, ainda fiquei mais bonito, né? Lindão! Olha, eu vou chamar a Bárbara pra cá. A Bárbara também tem uma história pra contar de insatisfação com o próprio corpo. Vamos conhecer um pouquinho da história dela. A relação de Bárbara com a comida se tornou um problema aos 6 anos de idade. Depois que os pais se separaram, algo parece ter mudado dentro dela. E foi por dentro mesmo. Porque por fora ela continuava a mesma. Apesar de ter 54 quilos, se achava muito gorda. Na adolescência, essa impressão piorou. Bárbara começou a vomitar na tentativa de emagrecer. Primeiro 2, 3 vezes por semana. Depois, diariamente. Chegou a ficar 9 dias sem comer nada. Mas em seguida, para compensar, comia tudo que via pela frente. Com a culpa, vinha mais vômito. Bárbara perdeu muito peso, chegou a ter 41 quilos. Um dia, acabou desmaiando na escola. Foi quando começou a se tratar com medicação e terapia. Depois de algumas recaídas, está bem melhor, mas segue atenta. E agora divide sua história com outros jovens para que o sofrimento que sentiu não se repita. Nem com ela, nem com ninguém. Foi a própria Bárbara que mandou a história dela pra gente, querendo falar desse... Ela tá emocionada e tá grávida de 4 meses agora. Fica mais emotiva.
Oi, só botar aqui. Isso em algum momento engravidar era uma preocupação sua por causa do corpo? Desde o começo. Tanto quando eu comecei a me relacionar com meu marido, eu falava, filho, nunca, jamais. Foi a primeira coisa que eu falei. Com o tempo, as coisas foram melhorando. O que você acha que te ajudou nessa sua relação com o seu próprio corpo? Nossa, me aceitar, entender que a gente pode ter exatamente o corpo que a gente quer. E entender que a comida é exatamente o que você falou, não é um vilão. Porque o que você falou, eu me identifiquei muito, porque é preencher um vazio. Você come, 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 come e nunca tá satisfeita. E aí, de repente, você come e logo vem um sentimento de culpa. Aí você quer tirar tudo. Eu comecei com os vômitos, só que você não consegue vomitar tudo, né? E aí não tava me adiantando, continuava com o mesmo peso e comecei a parar de comer. E veio os problemas na arcada dentária, gastrite, muita coisa. E eu começava com 1 dia, 2 dias. E naquela época não tinha as redes sociais que a gente tem hoje. E aí eu procurei alguns mecanismos, uns blogs que chamavam Anemia. E aí eles me auxiliavam a ficar sem comer. Aí foi quando a gente conseguiu Me auxiliavam. Na verdade, eles te atrapalhavam muito, né? Você achava que eles estavam te auxiliando, mas eram informações ali que não eram de uma equipe, né, Marcelo? Uma equipe que podia realmente ajudá-la e perceber que quando ela pediu ajuda para isso, ela estava enfrentando um problema, né? Exatamente. Esse sofrimento compartilhado é algo que prejudica muito. Porque faz com que a pessoa entenda como algo natural e que, na verdade, é uma doença muito séria. Esses blogs são muito perigosos, né? Porque eles ensinam coisas que vão só piorar. Então, se a pessoa que está assistindo a gente puder procurar ajuda de profissionais especializados, não procurar essas coisas na internet, nossa, é um favor que você está fazendo para a sua saúde. E como você falou, e também... A questão é muito masculina também. Eu recebo muitas mensagens de homens com esse sofrimento, com compulsão alimentar e também muitas mulheres que são muito magras e têm um sofrimento imenso com o corpo porque queriam ter outro corpo. Então, o sofrimento com o corpo, com a alimentação, ele é muito mais presente do que a gente imagina. E muito mais amplo, não tem a ver exatamente, porque como não tem nenhum senso lógico, né? Então, assim, eu posso ter um corpo e ficar feliz com ele, você ter o mesmo peso, altura e não tá feliz com o seu, porque tá muito mais na cabeça do que na realidade, né? Então, isso fica difícil, você ter alguém que diga diretamente para você, sem nem te ver pela internet, você faz isso, que isso vai funcionar para você. Não é por aí. Eu até complemento, os motivadores, os fatores de início de uma insatisfação corporal, de um transtorno alimentar, eles não são exclusivamente estéticos. Então, não é determinado padrão de corpo que vai sofrer ou não. O Nando falou que, de fato, é algo psiquiátrico. A gente está falando de uma doença de fundo psíquico. Então, independe do peso, independe do padrão. É claro que isso influencia. Mas existem causas genéticas, biológicas, fisiológicas. Então, é uma interação de fatores que leva a pessoa a adoecer. Não é simplesmente eu tô gordo ou eu tô magro. Então, eu achei perfeita a colocação de fato, é um sofrimento muito mais interno. E que talvez por isso gere tanto... Quantas vezes você ouviu que as pessoas duvidavam daquilo que você sentia, né? Nossa, muitas. E eu duvidava do meu sofrimento. Veja, Fátima, eu demorei 20 anos para procurar ajuda médica. Porque, eu não sei se aconteceu com você também, a gente duvida que a gente tem uma doença, que a gente precisa de ajuda. Né? E porque ninguém acredita, e você não quer acreditar, porque comer é uma bênção na nossa vida. Então a gente se culpa por ter um problema com a alimentação, né? Assim como quem tem a compulsão alimentar se culpa por não se controlar. E é isso, Fátima, é uma questão emocional, psicológica, que precisa de ajuda especializada. É uma doença séria e que leva à morte, né? Acho que a Marcela pode falar bem. A anorexia é uma das doenças psiquiátricas mais graves, que mais leva à morte. As taxas de mortalidade nos quadros de anorexia chegam a 20%. É muita coisa. Então tem a anorexia, que a pessoa deixa de comer, tem a bulimia, em que a pessoa provoca o próprio Existe vômito. a compulsão e a compulsão alimentar e a compensação, exatamente. E tem a compulsão alimentar, o transtorno da compulsão alimentar, em que não ocorrem métodos compensatórios. E aí leva à obesidade. Exato. Eu conto no livro, cerca de 30% das pessoas obesas têm compulsão alimentar.
Então, muitas vezes, na nossa sociedade, a gente julga as pessoas que estão obesas, dizendo, é falta de vontade de fazer regime, é preguiçoso. Isso é um horror, porque, às vezes, na obesidade, tem uma doença psiquiátrica chamada compulsão alimentar. Então, se você passa por isso, de novo, busque ajuda, porque é muito sério. As pessoas vêm assistir ao programa e acabam sendo incluídas nas nossas pautas, né? E aí, tem duas pessoas aqui que têm umas histórias interessantes. A gente falou muito de homem e de sistema de emocional. O Thiago, tudo bom, Thiago? Tudo bem. Estava contando pra gente, você trabalha com vendas. Isso, eu sou representante comercial. De onde você é? Sou de Recife, Pernambuco. Recife, Pernambuco. E você percebeu, ele identificou que tem um período do mês em que você fica mais... No final do mês, que eu trabalho com vendas e a gente tem metas. E aí no final do mês, a pressão para chegar aos resultados fazem com que eu tenha uma compulsão maior por comida, né? Uhum. Então, é como se fosse eu buscasse na comida a calma, entendeu? Eu conseguisse me acalmar, conseguisse enfrentar os outros problemas com mais mansidão, vamos dizer assim. E se você tiver num mês bom, em que você tiver atingido antes, se tiver aí muito é mais feliz? fácil, eu consigo, eu como menos, entendeu? Uhum. Mas geralmente, por conta dessa, principalmente agora da crise, né? Eu tenho percebido que eu tenho comido mais e por conta disso também até procurei ajuda médica. Também procurou? Isso, porque eu comecei a perceber que eu estava com problemas na minha taxa hormonal, eu tenho diabetes, enfim, aí eu comecei a fazer um acompanhamento, eu tô tomando medicamento para poder equilibrar as minhas taxas, porque a comida mexeu até na minha parte dos meus hormônios e tudo mais. Uhum. E a gente tem aqui também a Yasmin. A Yasmin é uma jovem que desde cedo também enfrentou questões ligadas ao seu próprio corpo. Isso. Eu não sei o que é ser magra, né? Desde pequenininha sempre fui gordinha. E sempre escutei muitas pessoas falando: ai, como ela é linda! Nossa, ela tem um rosto muito bonito, né? O rosto é muito bonito. Se ela emagrecesse, ela ia ganhar o mundo. Isso você ouve desde que você era muito pequenininha? Desde pequena, como se as gordinhas não pudessem ganhar o mundo, né? Uhum. E aí eu fui tendo isso na minha cabeça e sempre... Minha mãe também regulava muito, assim, minha alimentação. Eu nunca fui comer muita besteira. Essa aqui... Ela mora comigo, ela é magrinha e ela, come muito, assim, besteira. Eu não como tanto, mas eu sempre tive esse problema de perda. Fui na nutricionista, já fiz várias dietas. E sempre assim, 2 meses, né, com a dieta balanceada. Aí você vai, se pesa, 800 gramas, perdeu. E como é que você se sente hoje? Como é que você olha para o espelho? Você é mais generosa com você ou não? Não, eu não uso blusinha de alça, eu não gosto. Não gosto de usar nada de alça. Pra usar biquíni também... Não gosto de ir pra praia e nem assim, justamente pra não estar tendo que usar biquíni quando eu vou de roupa. E biquíni, assim, só na frente de pessoas muito íntimas, assim. E não adianta dizer pra você que você é bonita, e você já deve ter ouvido isso várias vezes, e as pessoas dizem pra você: não, aproveita essa sua fase da vida, que você tá linda. Não. É aquela coisa que me disseram, né? Você é linda, mas se você emagrecer, sabe? Você já ouviu algo parecido, Dayana? Você se identifica em alguma coisa com a Yasmin? Sim, e essa dor de ouvir isso... Puxa, por que você não emagrece que você vai ser mais feliz? Por que você não emagrece que você vai atingir o sucesso? A gente precisa tirar essa ideia. Você pode ser feliz e ter sucesso com o corpo que você tem hoje, né? A nossa sociedade estabelece na magreza é sinônimo de sucesso e felicidade. Isso está errado, né? A gente precisa desmistificar isso. E você falou, se tratar com mais carinho, com mais compaixão, com mais respeito. Essa é a mensagem, né? Tratar o seu corpo com carinho e com respeito, ele é um presente que a gente tem, né? E se a gente aprender a tratar ele, eu sempre falo, carinho e respeito, amor ao seu corpo, né? Não importa quantos quilos você pesa, tem que começar com o respeito e com o carinho, né? Que legal. Que bom que ela teve coragem de falar sobre isso, né? Hoje você se olha com mais carinho, mais respeito? Sim, hoje sim, muito mais. Depois do tratamento, igual a Marcela falou, sozinha é muito difícil a gente encontrar esse equilíbrio. Eu acho que foi essencial o apoio do psicólogo, do nutricionista e do psiquiatra também, porque eu tive uma ajuda com o medicamento. Sozinha não dava, porque eu acho que estava um estágio muito avançado, porque eu passei pelos 2, né? Comecei com a bulimia e depois fui para anorexia. Então, perdi muito peso, muito rápido, fiquei muito fraca. Então, a minha mãe percebeu, depois do primeiro episódio, e a gente já procurou o tratamento. Só que eu tive recaída em 2012, depois, quando eu me mudei, porque eu sou de uma cidade de Araxá, e mudei para Uberlândia para estudar. E aí eu falei, minha mãe perguntou se eu tinha condições de morar sozinha. Eu falei, tenho. Em 6 meses, eu me dei alta, né? E aí, recaída. Foi o processo que eu encontrei meu marido. Ele foi essencial, porque ele entendeu. Ele leu muito a respeito, conversou com meus pais, e eu não queria largar o curso naquele momento.
Então, eu encontrei mais, aí encontramos um profissional em Uberlândia, que me auxiliou bastante, e a gente começou o tratamento novamente. Essa parceria, acho que na vida, né, Nicetia, é importante você dividir com alguém, né? É fundamental isso. Não tentar resolver tudo sozinho também. Claro, claro. E ela estava falando com relação a esse carinho, esse respeito pelo corpo, porque o corpo responde imediatamente. Quando você começa a agir assim, ele vai demonstrando através de suas atitudes, através do seu olhar no espelho, através de como você vai se sentir, como está o seu interior, não é? É uma resposta do corpo, já que ele recebeu um carinho e uma atenção. É fundamental isso na vida. Ela falou do parceiro, você também, o Thiago também foi muito parceiro nisso com você, né? Muito, é muito importante. Ele entendia, ele apoiava e dizia, realmente você precisa de ajuda. E, assim, o apoio do marido e da família é muito importante. Eu recebo muitas mensagens de meninas adolescentes que os pais não compreendem o transtorno alimentar. Não sei se você